Olá! Hoje a gente vai dar uma mergulhada numa obra que, olha, sacode um pouco a nossa visão do Brasil. É o Racismo Brasileiro, da Inaê Lopes dos Santos. A gente está usando uma resenha acadêmica como guia aqui, e o nosso objetivo é sacar a ideia central dela, né? Que o racismo não foi um acidente de percurso, mas o próprio fio condutor da nossa história. Desde a colônia, uma leitura que vai, na contramão do que a gente costuma ouvir como história oficial. Exatamente. A proposta do livro é que a nação mesmo foi construída, sabe, sobre essa coisa da hierarquia, da dominação dos povos indígenas e africanos. E a autora chama isso de racismo estrutural, presente desde o comecinho. Não é só preconceito, é o sistema. Certo. Então vamos tentar desembrulhar isso, começando pela colônia. A resenha que a gente leu destaca que a autora vê o racismo não só como, preconceito, mas como um sistema mesmo, violento, de exploração, baseado em características físicas, culturais. Isso, e o interessante é que ela diz que, mesmo antes da ciência inventar o conceito de raça, outras ideias já faziam esse papel, tipo pureza de sangue, a religião, tudo servia para dizer quem estava em cima e quem estava embaixo, né? E na colônia, o livro mostra uma coisa bem complexa. Por um lado, reconheciam alguma humanidade nos indígenas e africanos, por isso a catequese, que para a autora era um jeito de apagar a cultura deles, um extermínio cultural, ela chama. Entendi. Mas, por outro lado, a origem não europeia, a cor da pele, o fenótipo, isso justificava a escravidão. E aí a resistência, as fugas, os quilombos, as reinvenções culturais que eles faziam, era a forma de buscar de volta essa humanidade que era negada. Nossa, essa ideia da resistência como um resgate da humanidade é bem forte mesmo. E aí, pulando para o Império, século XIX, como é que fica? A dinâmica muda? Muda bastante, sim. A Revolução Haitiana, por exemplo, deu uma balançada forte na ideia de que a escravidão era algo natural, sabe? Sei. Deu medo na elite, né? Com certeza. Mas a elite brasileira, mesmo assim, escolheu manter a escravidão como a base do novo país, do Império. E, segundo a autora, isso criou desigualdades muito profundas, mantidas na base da violência. E é aí que o conceito científico de raça entra com mais força ainda, para dar uma justificada nessa ordem toda. Bem, né? Exato. Tinha um projeto por trás. A mestiçagem era bem-vinda, mas dentro de uma lógica que mirava o branqueamento da população. Quer dizer, era uma forma de permitir uma certa ascensão racial, não só social, mas sempre mantendo a hierarquia com o branco no topo. Entendi. Uma estratégia sutil. Mas, ao mesmo tempo, o movimento abolicionista ganhava corpo, né? E com um papel muito importante de uma nova intelectualidade negra. Essa galera começou a pensar o Brasil de outro jeito, a pensar a própria identidade negra, buscando até aliados nas rachaduras que existiam entre as elites brancas. Interessante. Aí vem a República, a abolição finalmente acontece, mas, pelo que a autora diz, o racismo só, digamos, trocou de roupa. Como é que ele se adaptou? Olha, o livro detalha vários mecanismos, sabe? As teorias de embranquecimento continuaram firmes e fortes, a lei eleitoral que não deixava analfabeto votar. Isso pegava em cheio a população negra que mal tinha tido acesso à escola, né? Claro. A falta de escola pública de qualidade, leis contra a vadiagem que na prática criminalizavam quem estava desempregado, e ainda as políticas para trazer imigrante europeu, para substituir mesmo a mão de obra que era afrodescendente. E qualquer manifestação popular, qualquer resistência, era logo taxada de atraso, de coisa que atrapalhava o progresso. A resenha também cita a Era Vargas, né? E a consolidação dessa ideia de democracia racial, quase como uma capa de modernidade para um Estado que continuava racista por baixo dos panos. Foca muito na história recente, depois da ditadura militar. E aí o protagonismo dos movimentos negros e indígenas fica muito evidente. As conquistas que a gente viu, né? Reconhecimento de terras quilombolas, terras indígenas, a lei que finalmente tornou o racismo crime e, claro, as cotas raciais. As cotas? Tudo isso é visto como um processo de, descobrir o Brasil de verdade, sabe? Fruto de muita luta, de muita mobilização, de alianças antirracistas. E a resenha destaca como as ciências sociais foram cruciais para mostrar que as desigualdades raciais não sumiram e que o conceito de raça ainda é importante para analisar o Brasil. Tem a marca isso, que a Lei Federal de 2012 não veio do nada. Já tinha tido iniciativas antes, né? Em universidades estaduais, tipo o UERJ no Rio, o UNEB na Bahia, lá em 2013 já. Resultado da pressão dos movimentos negros locais. Exatamente.
Foi uma construção. Então, para a gente ir fechando essa nossa conversa, acho que a mensagem principal que fica é essa. O racismo como uma força dinâmica, persistente, que foi moldando tudo. A estrutura social, as ideias, a nossa identidade como país, desde lá de trás até os debates que a gente tem hoje. Com certeza. E entender essa perspectiva é fundamental para a gente conseguir analisar as desigualdades tão profundas que a gente ainda vê por aí. E também para entender a importância dessa luta contínua por reparação, por igualdade. A luta pelas cotas e pela manutenção delas é um exemplo claro disso, né? Sem dúvida. E para bichar uma pulga atrás da orelha, sabe? Uma coisa que a resenha meio que sugere. O livro mostra o racismo como um projeto das elites, vindo de cima. Mas ele também reconhece que a luta contra o racismo sempre foi esperta, sempre soube usar as brechas, as divisões dentro dessas mesmas elites para poder avançar. Fica a pergunta, né? Como é que essa tensão entre a estrutura que oprime e a força de quem resiste continua definindo o debate racial no Brasil de hoje? É algo para a gente pensar. No chão de uma encontrou a terra. Veio o dono, veio o jugo, veio guerra. Da mata e das senzala, gritos ecoaram. E hoje ainda ecoam, não se apagaram. Mas a força nas raízes que não deixam o fruto morrer. Raízes de cor, histórias de dor, lutas que tecem a nossa memória. Raízes de cor, histórias de amor que não vão sumir da nossa história. Raízes de cor, vozes que têm vez, a voz dos que sonham um mundo diferente. Raízes de cor, vamos aprender para não repetir o passado inteiro. Do abolicionismo à ditadura fria, o racismo mudou de cara, mas não se escondia. Na escola, no trabalho, na prisão, é preciso ver pra entender a razão. Mas a força nas raízes que não deixam o fruto morrer. Raízes de cor, histórias de dor, lutas que tecem a nossa memória. Raízes de cor, histórias de amor que não vão sumir da nossa história. Raízes de cor, vozes que têm vez, a voz dos que sonham um mundo diferente. Raízes de cor, vamos aprender para não repetir o passado inteiro. Democracia racial, máscara de opressão. Quem canta mestiçagem, cala a segregação. Mas a educação pode nos libertar, se soubermos ouvir, ensinar e acolher. Raízes de cor, histórias de dor, lutas que tecem a nossa memória. Raízes de cor, histórias de amor que não vão sumir da nossa história. Raízes de cor, vozes que têm vez, a voz dos que sonham um mundo diferente. Raízes de cor, vamos aprender para não repetir o passado inteiro.